X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Seguindo com o nosso Band News Amazônia, primeira edição, agora a gente tem aquela coluna de todas as terças-feiras. É hora do nosso amigo Orlando Câmara trazer informação, análise, trazer aqui comentário sobre cidade, sobre sociedade, sobre cultura. E a gente faz as perguntas, aliás, a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje continua sendo de férias. Até porque daqui a pouquinho elas acabam, temos que aproveitá-las, né? E eu queria começar essa coluna de hoje dando parabéns à rede difusora de rádio, em especial ao André Anzoateg e a Eliade Menezes, que produziram no último final de semana o Arraial da Difusora. Aqui no Largo São Sebastião, pertinho da rádio, um arraial junino em julho, com barracas de comida típica, com danças folclóricas e atrações musicais ligadas à época. Eu confesso a vocês que é uma nova iniciativa e eu tive medo que ela fosse ser fracassada. Por quê? Porque esse ano, até agora, nós pouco vimos falar de arraial. Não foi um ano muito próspero em Manaus para festas juninas. Pelo menos eu, da ótica das agendas culturais, pouco vi. Entretanto, o arraial foi simplesmente sensacional. E o que é mais interessante? Além do grande público, além da organização, André e Eliade, impecável de vocês, além da alegria que reinava e da paz que reinava no espaço, a gente viu o resgate de vários públicos da cidade. Me recordou muito quando o Festival Folclórico era aqui no centro de Manaus, no Estádio General Osório, que é aquele estádio em frente ao Colégio Militar de Manaus, ao Colégio Militar do Exército, e depois passou um tempo a ser, acho que pelo menos um ano, na Governador Vitório, entrando para 7 de setembro. Sim, porque eu sou desses, eu frequentava o Festival Folclórico, me recordo criança, lá no General Osório, porque eu e minha tia Ivete torcíamos pelo Menina de Ouro, e lá em casa a maioria era corre-campo. E depois eu comecei também a frequentar o festival para ver a tribo das Irupixunas, que tinha no cordão principal a Edna do Assado. São memórias de uma cidade que à época tinha, 500, 600 mil habitantes, e que a Zona Franca de Manaus fez perder esse contato com a cultura de raiz, com a ancestralidade, com a tradição cultural. Também levar o festival para longe do centro acabou tornando ele muito específico de uma certa área. Embora a Bola da Sulframa, hoje Centro Cultural Povos da Amazônia, reúna muita gente, ela reúne muita gente da Zona Centro-Sul, porque não é fácil deslocar de ônibus em Manaus, que ninguém tem essa ilusão. Também, o festival não é só para quem vai de ônibus. Hoje se vai de carro de aplicativo, se vai de táxi, se vai de carona, se vai de bicicleta. E ali no Povos da Amazônia, uma das grandes dificuldades é estacionamento. Então, Rádio Difusora do Amazonas, Rede Difusora de Rádio, Band News Difusora, Eliade Menezes, André Anzoateg, diretoria da Rádio Difusora, Carminha Miranda, Josué Neto, Daniel Anzoateg, Valdir Correia, todos de parabéns. O festival me lembrou de verdade o melhor dos tempos na época do 27º Batalhão de Caçadores, hoje Colégio Militar, lá no General Osório. Trouxe classe média, a classe trabalhadora, trouxe pessoas para vender e ganhar o seu dinheiro, que essa é a função também da cultura, né? A cultura criativa, a cultura que gira em torno da produção cultural e que gera dinheiro para as pessoas, né? Além disso, quer dizer, uma semana recheada de notícias boas para a questão cultural e artística, porque uma pesquisa mostrou que o Festival de Parintins foi novamente recorde de público. Nós tivemos 120 mil visitantes numa cidade que tem 100 mil habitantes, entre zona rural e sede do município. Isso em 3, 4 dias. Ou seja, é um fluxo muito significativo de pessoas. A mesma pesquisa que foi revelada, o recorde de público do festival, trouxe a informação que é importantíssima, que vários empreendedores de Parintins chegaram a ter um faturamento de até 300% maior que no ano anterior, em 2023. E além disso, a Google Brasil atestou que houve um aumento de 140% na pesquisa do assunto Festival Folclórico de Parintins, caprichoso
maravilhoso garantido Parintins nesse período. Ou seja, próspero para o Amazonas, próspero para Parintins, para o parintinense, todo mundo sai ganhando com o turismo de eventos, o turismo cultural. Entretanto, tenho a impressão que já inspira uma campanha de conscientização do turista e do morador e maior fiscalização, inclusive, durante o período. Por exemplo, urinar na porta dos outros é uma coisa horrorosa. Já imaginou você morar perto do bombódromo e ter sua casa todo dia urinada? Você, com o tempo, vai ter raiva desse visitante. Por mais que você ganhe dinheiro, ali é onde você mora. Ou essa, vamos dizer assim, para não ser moralista, essa promiscuidade pública de pessoas, sei lá, é o que se diz, eu nunca vi isso em Parintins, inclusive. Fui 20 anos a Parintins direto, mas nunca vi ninguém transar na rua, por exemplo. Mas era um comentário muito comum das pessoas aqui em Manaus. Então eu acho que chegou-se ao terceiro recorde em menos de 5 anos de público do festival. É uma hora de ascensão do evento. Então é uma hora também de replanejamento do evento para que ele seja melhor para a pessoa que promove o evento, para o parintinense, para a cidade que faz o evento, melhor para o visitante e para o estado. Nós já falamos aqui, inclusive, da necessidade de um boi fora de época, né? Para dividir um pouco o público. Um boi fora de época com um preço menor, inclusive, de bilhete médio. E um boi fora de época que recicle aquilo que foi a arena no Festival Folclórico. Esse boi fora de época seria como? Orlando Novo Festival? Não sei. Parintins tem criatividade para falar sobre isso e para criar esse calendário. O próprio Carnaval de Parintins, com o Carnaboi, é um evento turístico que merece investimento. Hoje, Parintins tem, durante o seu carnaval, chamado Carnaboi, porque ele tem outras formas de carnaval, tem os blocos, né? Mas o grande lance é durante o Carnaboi, que são os últimos dias. Ele põe nas ruas de Parintins 40 mil brincantes, 40 mil foliões. Aí você imagina, uma cidade que tem 100 mil habitantes e que isso inclui idosos e crianças, que normalmente não vão a um festejo de carnaval, precisa de um planejamento. Agora, pensem bem, se em Parintins é todo esse sucesso, com o valor que se tem de passagem aérea até Manaus e depois até Parintins, se tem todo esse sucesso com as dificuldades de hospedagem que se tem, um evento cultural em Manaus ou um calendário cultural para Manaus faria toda a diferença. Mas um calendário cultural que começasse a ser divulgado um ano antes, como, por exemplo, a gente está vivendo agora se eu não me engano, é o Green Jazz Festival, que eu já fui várias vezes e é maravilhoso. Parabéns à organização da Secretaria de Cultura, parabéns à Inês Dal também pela brilhante organização. Nós temos o Festival de Jazz, o Festival de Ópera, tínhamos o Festival de Cinema. O município tem também os seus eventos que são importantes, como o Sou Manaus ou Passo a Passo. Entretanto, tudo isso tem que ser anunciado um ano antes. Olha como o Roberto Medina faz para o Rock in Rio. Tá divulgando atração há mais de um ano. Só assim o turista pode se planejar. E detalhe, se você quer fazer desses eventos culturais também uma forma de turismo, além de entretenimento e cultura e intercâmbio cultural para quem mora em Manaus, você precisa criar uma rede que oferte pacotes, que oferte hospedagem, que oferte um preço diferenciado de passagem e escolher, preferencialmente, períodos de baixa temporada, para que seja possível esse desconto. Agora, o mais importante de tudo é que os eventos, ao serem divulgados, tenham seus valores divulgados, porque você não pode gastar mais num evento do que você vai arrecadar, seja ele qual for o evento. A gente tem a cultura aqui de fazer eventos e não dizer o preço. É muito mais cidadão, a população gosta muito mais, eu acho que a população se identifica muito mais quando isso é tudo às claras. Bem, fica para reflexão, estamos aí, inclusive, na cara do gol para uma nova eleição municipal, que abrange prefeitura e Câmara Municipal, não só de Manaus, mas do interior também. É hora de se falar sobre isso. Para vocês, uma ótima semana divertida, bem planejada, bem bacana.